A Brasília chegou por aqui em 1973, um ano de grandes lançamentos no mercado nacional. O que não se sabia naquele primeiro momento é que a Brasília se tornaria, em grande parte dos anos 70, o segundo carro mais vendido do país. Hoje vamos contar mais algumas curiosidades desse carro que marcou a década de 70. Olá amigos do canal PL, sejam muito bem-vindos à Sessão Nostalgia. Se não é inscrito, inscreva-se e venha conosco para essa nostalgia maravilhosa. O ano era 1973 e o comercial de lançamento da Brasília já enfatizava o bom espaço, incluindo joelhos e bagagens. Para quem conhece a Brasília, já está familiarizado com aquele painel, o primeiro painel com o tabelier em cima e aquela parte de lata embaixo. Inclusive esse painel foi inspirado no DKV, no painel do DKV Fissori, DKV VMAG, a marca que a Volkswagen comprou em 1967. Mas na parte de baixo, embaixo do tabelier, havia uma chapa onde ficavam acomodados os botões, cinzeiro e tudo mais. O que algumas pessoas até hoje não repararam é que os primeiros modelos, incluindo os do comercial, tinham aquela chapa reta, sem aqueles decalques que as pessoas estão mais familiarizadas. Além disso, os botões também eram iguais ao do Fuscão e Variant. Os botões com grafias impressa e aquela chapa inferior com aqueles decalques moldada só veio realmente um pouco depois do lançamento. Então temos algumas primeiras unidades 73, modelo 73, com essa chapa reta. Inclusive isso nota-se pelo manual do carro. O manual da Brasília 73 traz o painel com chapa reta e os botões no padrão do Fuscão, porque o carro que foi usado para fazer o ensaio para o manual era um carro da primeira leva aí dos modelos. Fica um registro aí peculiar das primeiras Brasílias. A gente se refere e conhece carinhosamente esse carro como a Brasília, mas na verdade o correto é o Brasília no masculino, o que causa até certo desconforto em alguns. Mas isso se deve ao fato da Brasília ter sido o primeiro carro hatchback do Brasil. Hatchback é esse estilo de carroceria mais curta e com a terceira porta traseira, assim como o Chevette hatch, Fiat 147, o próprio Gol. Como na época do lançamento da Brasília ainda não havia nenhum carro assim e o termo em inglês hatchback não era de familiaridade dos brasileiros, ela acabou sendo registrada pela Volkswagen como sendo uma perua, também por causa da terceira porta, a porta traseira. Além disso, isso proporcionava que a Brasília fosse enquadrada numa categoria específica de veículo misto tipo caminhoneta, o que lhe dava vantagens e descontos no IPVA, tendo uma tributação bem mais camarada do que o Fusca, por exemplo. Isso também foi um grande influenciador no número de vendas, que foi muito bom. Por esse e outros fatos, a Brasília ficou realmente conhecida como uma perua. Perua é uma categoria que já era mais familiar ao brasileiro. Perua é uma categoria que se enquadravam carros como a Variant e a Belina, por exemplo. Com o advento da internet, o termo "o Brasília" voltou a ser mais enfatizado, contextualizado, com a explicação do motivo de ser no verbo masculino. Mas até mesmo os puristas mais assíduos acabam escapando muitas vezes e se tratando do carro como feminino, como a Brasília. A Brasília, assim como a Variant, sempre teve as setas dianteiras embutidas do para-choque. Até 1977, naquele modelo de para-choque de ferro inteiriço, e pós 78, naquele modelo com um para-choque contando com polainas plásticas nas extremidades. Mas todos que já observaram o painel frontal do carro já notaram que logo abaixo do para-choque existem dois decalques. O que seriam esses decalques? Em algumas fotos de protótipos antes do começo da produção do carro, podemos notar que algumas ideias de design
propunham que a seta ficasse embutida no painel frontal. O produto final foi realmente o para-choque de ferro com as setas embutidas, mesmas setas que já eram utilizadas na Variant e no TL, por exemplo. Corte de custos, uma simples mudança no design, talvez facilitar a produção, sendo que essa seta era compartilhada com outros carros da marca. A seta embutida no painel frontal nunca existiu na Brasília. Um fato curioso mais ainda é que em 77 houve mudanças significativas. Uma delas foi a adoção de um pequeno Santo Antônio que era apoiado no cabeçote da suspensão, no cabeçote do chassi do carro, e atravessava o painel frontal e passava por dentro do para-choque dianteiro. Esse Santo Antônio só surgiu em 77, mas o painel da Brasília já tinha a predisposição para esse furo desde 73. Outro detalhe curioso é que após 77, com a adoção do Santo Antônio, o painel frontal foi mudado, porque o encaixe do emblema Volkswagen da frente mudou e o buraco, os furos para a fixação dos bigodinhos também foi removida. Apesar do painel ter sido mudado a partir desse ano, a predisposição para essa seta oculta existiu até 82, então aqueles dois retângulos ali ficaram na Brasília de 73 até o fim da produção em 82. Nunca saberemos ao certo o fim que seria aquele decalque, mas eu acredito mesmo que seria para uma eventual seta. Já vi algumas pessoas colocarem também ali faróis de milha, uma configuração da época. Fica bacana também. No ano de 1980, uma das maiores mudanças no interior da Brasília era feita. O painel passava a ser totalmente novo, o famoso painel 2001, como dizia a propaganda. Brasília 80, painel 2001. O painel da primeira Brasília, como eu disse, foi inspirado no DKV Fissori. Sofreu, apesar de ter sofrido uma mudança em 77, onde a lata de baixo do tabelier passou a ser revestida por uma espécie de curvim de vinil, basicamente era o mesmo de 73 até 79. Em 80, um novo painel surgiu e para a época, pessoal, era realmente um painel muito moderno. E para quem não sabe, esse painel teve forte e clara inspiração no painel do Audi 100, um carro da marca Audi, uma marca premium, mas que já era pertencente ao grupo Volkswagen. Inclusive até os detalhes amadeirados do tabelier foram copiados realmente e o formato do tabelier também. Isso gerou críticas até, não críticas, mas comentários, porque o Gol, que foi o grande lançamento de 1980, tinha um painel considerado mais até antiquado do que o da Brasília. Brasília, um projeto já velho em 80, com um painel mais moderno do que dois carros que eram mais modernos que ela. Variante 2 e Gol 80 eram dois produtos mais recentes da Volkswagen que tinham os seus respectivos painéis de forma quadriculada. O painel da Brasília 80 era considerado então um painel realmente muito moderno para a época, com aquela disposição de dois instrumentos redondos maiores e dois ao centro. Essa concepção de painel foi usada largamente, inclusive até na linha Gol geração 3. Essa cara, né, de Volkswagen dos anos 70, sem grade para o radiador, porque não tem, aqueles 4 faróis dianteiros, uma Variant, por exemplo, acaba sendo tratada, por exemplo, é aquela variante com frente de Brasília, mas isso é um erro, porque na verdade a Brasília que teve a frente da variante, ou mais ainda, são a variante TL e Brasília que tiveram a frente do SP2, pois esse conceito de frente com um painel fechado e aqueles 4 faróis redondos agrupados numa moldura de plástico prata foi uma concepção criada para o SP2, uma concepção tão feliz que foi copiada pelos alemães na linha Volkswagen 412 por lá. Isso foi copiado também aqui pela Volkswagen do Brasil na linha 72 da Variant do TL e na Brasília também. Mas, apesar de serem parecidos, não são iguais. Existem 3 tipos de capas de faróis, 3 tamanhos, 3 alturas, por assim dizer. Temos a menor e mais estreita, que é a do SP1 e do SP2. A intermediária, um pouco mais alta, que é a da Variant e do TL. E a mais alta, que é a da Brasília. Eu já ia esquecendo, também temos a Variante 2 de 78, que também tem uma capa específica dela. Então são 4 tipos de capas de faróis
não se confundam, existem diferenças, inclusive o capô da Brasília abria até encontrar realmente essa capa. Já na TL e na variante havia um painel de lata ali que separava-os do capô dianteiro. Aliás, eu falei em capô, né? Realmente a Brasília teve 3 tipos de capuz. O primeiro, de 73 até 76. Espera aí, você está pensando que eu estou enganado, mas na verdade eu não estou, porque visualmente, por fora, realmente foram 2 tipos de capô. O primeiro de um vinco só central, de 73 até 77. O segundo, de 2 vincos, de 78 até 82. Mas teve uma mudança estrutural no ano de 76. Então, o primeiro modelo de capô por dentro, ele tem uma barra na horizontal. De 73 até 76 ele é assim. Em 76 teve realmente uma mudança que foi adotada 2 barras em forma de V para dar um maior reforço estrutural. Então, o capô de um vinco só até 77 é diferente das primeiras unidades e que seguiu com 2 vincos, 2 reforços também até 82. A Brasília realmente foi lançada, foi projetada, foi pensada, elaborada, projetada e feita na intenção de substituir o Fusca, mas não foi isso que aconteceu. Com o lançamento do carro, ela foi realmente um enorme sucesso de vendas, mas o Fusca conseguiu ser um sucesso maior ainda, formando assim uma dupla dinâmica da Volkswagen que era líder e vice-líder no mercado, uma dupla imbatível perante a concorrência que, apesar de mais avançada, não conseguia superar o número de vendas da dupla da Volkswagen refrigerada a ar. É um carro muito bacana, que inclusive foi o meu primeiro carro. De 73 até 82 ficou em linha lá em São Bernardo do Campo. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal se não for inscrito e venha conosco, por favor, para esse mundo fantástico de nostalgias. O que mais tem aqui é vídeos sobre Brasília também. Convido você a conhecer mais conteúdos do nosso canal. Um grande abraço e até mais. Tchau!